Oi, essa aqui vai ser a aula de resolução de 4 exercícios que eu estou propondo aí para a gente resolver sobre equilíbrio químico envolvendo KC de reações aí reversíveis e onde não temos os valores da concentração no equilíbrio. A gente tem que encontrar a concentração no equilíbrio para aí determinar a fórmula do KC e aí resolver o seu valor. Então é essa a proposta aqui desses exercícios. No exercício 1, por exemplo, nós temos aqui essa reação, tá? Primeiro passo, ver se ela é balanceada. Segundo passo, observar bem os seus estados físicos. E por último, ver se ela está balanceada. Sempre, sempre, sempre. Inclusive essa daqui também. Vamos já balancear. Olha lá, ó. Já está bem balanceadinho. 2 enxofres. 4 oxigênios mais 2, 6. 2 vezes 3, 6. Então, os oxigênios, o enxofre, está todo mundo balanceado. O próximo passo, então, o exercício diz o seguinte, que durante essa reação aqui, encontraram-se 6, no início da reação, e aqui é de início, havia 6 mols de SO2, 5 mols de O2. E conforme a reação aconteceu, formou-se 4 mols de SO3. Primeira observação, nós não estamos ainda trabalhando com concentração. O dado aqui é apenas de mol. Mol é número de questão de matéria, só número de bolinhas, mas eu quero número de bolinhas por litro, então é mol por litro. Então, essa informação do qual é o volume total dessa reação é bem importante, ó. Nos exercícios eu estou colocando aqui, ó, a informação do volume. Então, primeiro vamos trabalhar então com essa questão do número de mols, depois a gente vai ajustar para o volume e transformar isso em concentração. Segundo, é que aqui eu estou montando uma tabela com 3 linhas. O que eu tenho no início? No início eu tenho reagentes e eu não tenho produto. Tanto que nos gráficos, quando a gente vê, né, a curva que desce é de reagente, porque tinha bastante, uma concentração alta. E a curva dos produtos é sempre lá embaixo, ó. Não tenho produto, então no início meu produto é 0. Conforme a reação acontece, quantos mols de cada um dos reagentes eu utilizo para formar 4 mols de produto. E depois, por último, o que sobrou disso é o que eu vou ter no meu equilíbrio. Então, para eu descobrir quantos mols vão reagir para formar os 4 mols de SO3, eu utilizo o meu balanceamento. O balanceamento é a minha receita de bolo, é ali que vai estar a proporção. Para eu fazer essa reação, eu preciso de 2 xícaras de SO2, 1 de O2 para formar 2 SO3. Então, é isso que eu tenho que fazer. Se para formar 2 SO3, eu usei 2 xícaras de SO2, para formar 4 de SO3, quantas de SO2 eu vou usar? 4 também. A proporção aqui do SO2 e do SO3 é a mesma. Então, eu dupliquei a minha receita. Para eu formar 2, eu usei 2. Para eu formar 4, eu preciso de 4. E qual vai ser a quantidade de mols que eu vou usar de O2, sendo que aqui eu usei 2 para 1 para formar 2? Quanto de O2 eu vou utilizar? Aqui, se fosse a receita normal, eu utilizaria 1, mas como eu dupliquei a receita, eu vou utilizar 2 mols de cada. Então, isso vai ser consumido para formar isso, ou seja, isso vai sumir do teu sistema. E o que vai sobrar? Então, eu vou subtrair aqui, ó. Eu quero saber quanto que vai sobrar no meu equilíbrio, ou seja, o que não reagiu. No equilíbrio vai sobrar o que não reagiu, porque o que reagiu se transformou em produto, ok? Então, eu faço essa simples subtraçãozinha aqui, sobrou 2 mols, sobrou 3 mols, e o que aqui no produto é sempre, eu só repito. No produto eu só repito, porque é o que eu formei, é o que eu tenho no meu equilíbrio, né? Do produto eu não tiro nada, só tiro dos reagentes.
Ótimo, essa é a parte terrível da tabela, chegar nesses valores. Agora eu vou transformar o número de mols em concentração, dividindo todos por 1 litro. Divido todos por 1 litro e assim eu vou ter a concentração de cada um para quê? Para descobrir o meu Kc. Essa é a pergunta do exercício. Lembrando que o Kc vai ser expresso pelas substâncias, por essas concentrações de cada uma delas, mas posicionadas. Sempre utilizo substâncias gasosas ou aquosas, nesse caso todo mundo é gasoso. Em cima, eu sempre vou ter a minha divisão, em cima é tudo que está depois da seta elevado ao balanceamento, então SO3 elevado ao quadrado, dividido pela multiplicação, ali é soma, aqui é multiplicação, do SO2 ao quadrado, vezes O2 elevado a 1, porque o balanceamento dele é 1. Beleza, essa é a minha expressão. Com base nela, eu vou determinar o valor do Kc, colocando as concentrações de cada um dos componentes, e com base nela também eu vou determinar a unidade do meu Kc. Lembra? Eu tenho que colocar o mol por litro aqui e ver como que vai ficar. Então, vamos começar pelo valor. SO3 é 4 ao quadrado, SO2 é 2 ao quadrado e o SO3 é 3. Isso aqui vai me dar 16 em cima, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3 é 12 e 16 dividido por 12, eu tenho aqui meus valores, é 1,33. 1,33. Essa é a resposta do meu Kc. Cuide bem com os expoentes, tá? E para eu descobrir a unidade, eu venho aqui e aplico mol por litro. No lugar das moléculas, ó, eu coloco mol por litro ao quadrado. O jeitinho que ficou a minha expressão de Kc, é assim que eu vou fazer com a unidade. Fiz com os números, faço com a unidade. Mol ao quadrado, a gente vai cortar. Então, a unidade que vai sobrar aqui vai ser mol por litro a menos 1. Quando o número sobra aqui embaixo, no caso é 1, ele vem aqui com a expressão negativa, demonstrando que ele está embaixo da nossa fração. Só sobrou o mol elevado a menos 1, então mol por litro elevado a menos 1. Essa é a resposta do nosso exercício. Vamos novamente? O exercício número 2 traz a reação, todos são gasosos, a reação é reversível, ela está equilibrada? Vou dar aí uns segundinhos para você ver se está equilibrada. Se não tiver, é preciso equilibrar, preciso balancear. Vamos dar uma olhadinha? Um carbono, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Tá balanceado assim, então, beleza, uma coisa a menos. Agora vamos para a tabela. Nos dados do exercício, ele diz que no início da minha reação haviam 5 mols de monóxido de carbono, 5 mols de água. E eu sei que no início não tem nada de produto, produto é 0 no início. E disse também que esta reação formou 3,325 mols de dióxido de carbono e a mesma quantidade de gás hidrogênio. Então, isso aqui foi formado a partir daquilo. Aí eu vou para minha receita de bolo. Se nessa receita eu usei uma xícara de monóxido, mais uma de água para formar uma de CO2 e uma de H2, tanto é que aqui estão iguais, quer dizer se aqui eu formei um e aqui eu usei um e formei isso daqui, então aqui eu também vou utilizar esta mesma quantidade. Eu sigo a proporção.
Se aqui é metade, aqui fica metade. Se são iguais, eu deixo iguais. Se são todos iguais, eu deixo tudo igual. Isso aqui é o que foi consumido, ou seja, o que sumiu para formar os meus produtos. Então, o que sobra no equilíbrio é a subtração disso daqui. 5 menos 3,325 dá 1,675. 1,675. E aqui eu repito, aqui no equilíbrio eu tenho os valores fixos de produto, esses não vão mudar, esses continuam iguais, porque foi o que eu formei. Eu só repito, ok? Deixa eu apagar esse gráfico. Porém, isso aqui tudo é mol, e eu não vou trabalhar em mol, eu preciso trabalhar em concentração, por isso eu preciso de volume. Quantos mols eu tenho por litro? E o exercício diz que o volume aqui é de 5 litros, tá? Então, até vou dar uma dica. Você pode transformar os 5 mols iniciais aqui, ó, já tudo em litro, em mol por litro. Já podia ter dividido aqui 5 por 5 e isso aqui por 5, você já ia obter tudo em mol por litro e seguir trabalhando mol por litro. Ou pode vir no final e aí ajustar o teu volume. Então, agora o que eu tenho que fazer aqui é dividir tudo isso por 5. Dividir tudo por 5. E 1,675 dividido por 5 dá 0,335. 0,335. E o 3,325 dividido por 5 dá 0,665. Típico exercício de vestibular. Muitas vezes, claro, está envolvendo a química, mas olha o cansaço dessas contas, né? Então, gente, matemática, ela tem que ser muito bem treinada para que você não leve 15 minutos numa questão como essa. Geralmente, você tem muito menos para trabalhar numa questão. Então, teve que subtrair, teve que dividir, agora eu vou seguir ainda fazendo multiplicações, divisões com esses números. Então, o pessoal tem que estar agilizando na matemática para a conta ficar mais rápida. Muito bem, encontrei os valores agora em mol por litro. Estou trabalhando com concentração, agora eu posso aplicar no meu KC. O KC não tem fórmula, a fórmula é montada a partir da reação que envolve gases e substâncias aquosas. Como todo mundo é gás, então a minha expressão de KC, basta eu pegar os produtos elevados ao balanceamento, então vai ser CO elevado a 1 e H2 elevado a 1, dividido por CO vezes água. Todo mundo elevado a 1, já que o balanceamento era 1. Beleza? Agora eu vou pegar os valores. O CO2 e o H2 é esse valor aqui, ó. 0,665 vezes 0,665. Dividido por 0,335 vezes 0,3. Olha só a complicação que já deu. A minha multiplicação aqui de cima vai dar 0,4422 e a de baixo vai dar 0,1122. Quando eu faço essa divisão, eu obtenho 3,94. Alguns vestibulares, claro, são de marcar, né? São de optativas. E aí, às vezes, agiliza ali. Você chega ali que depois da vírgula, você já viu que é um 9, já procura a resposta para agilizar. Você não precisa chegar no 4, né? A não ser que os números sejam muito parecidos. 3,91, 3,97, aí vai ter que chegar no 4. Se não, agiliza. Agora, por exemplo, a segunda fase da Universidade Federal do Paraná são questões discursivas. E aí você tem que responder, tem que demonstrar esses teus cálculos. Procure ser sempre muito bem organizado. Aqui eu tô com pouco espaço, senão eu até organizaria melhor.
mas procure sempre fazer muito passo por passo, sem comer nada, sem ter pressa de nada, tá? E grifa bem sua resposta, mostra que você terminou e nunca esquece da unidade, senão perde muitos pontos. A unidade aqui vai ser o quê? Mol por litro vezes mol por litro ao quadrado, dividido por mol por litro ao quadrado. Mol por litro ao quadrado dividido por ele mesmo, então essa resposta não haverá unidade, porque as duas vão ser as quatro aqui, né, vão ser simplificadas, ok? No nosso exercício número 3, vamos lá, passo a passo. Eu não coloquei os estados físicos, mas todo mundo ali é gasoso. A reação é reversível e ela está balanceada? Não. Então vamos balancear. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, lá eu tenho 3. Sabe que uma dica que fica aí quando você tem um lado par e outro ímpar é multiplicar cruzado um pelo outro. Então eu vou pegar aqui, ó, aqui eu vou pôr 3, 3 vezes 2, 6. E aqui eu vou pôr 2, 2 vezes 3, 6, tá? Quando um lado é 2 e o outro é 5, se multiplica cruzado. Número par e número ímpar é só inverter. Agora vamos ver o nitrogênio. 2 nitrogênios, 2 nitrogênios. Então confere, tá tudo certo mesmo. O exercício diz que no início haviam 5 mols por litro. Opa, esse exercício eu não preciso ajustar a concentração, ele já trouxe concentração. E também 5 mols por litro de N2. E que foi formada durante a reação 2 mols por litro de NH3. Então eu preciso saber quanto de cada um desses eu consumi para formar aquilo, para poder fazer a subtração e descobrir quanto que estava no equilíbrio para eu fazer o KC e descobrir o valor dele. São esses os passos. Muito bem, para descobrir quanto foi consumido, eu tenho que olhar a receita. A receita diz que eu uso 3 xícaras disso, uma disso, para produzir 2 daquilo. Então, se eu estou produzindo 2 desse e aqui é 2, facilitou. Então, aqui é 1 e aqui é 3. Eu não mexi com a receita segue o padrão. Não mexi, certo? Mas, olha aqui, eu coloquei quantidades a mais. Eu não vou usar, eu vou usar apenas isso. Portanto, vamos subtrair aqui. Aqui vai me sobrar 2 mols por litro, 4 mols por litro. E aqui a gente sempre repete, porque já foi formado. É o que eu já tenho no meu equilíbrio. E o meu KC? Como que vai ficar esta expressão? Pego tudo que for gasoso ou aquoso, como é o caso aqui, todo mundo gasoso. Primeiro os produtos, NH3 ao quadrado, H2 ao cubo, vezes N2 elevado a 1. Agora eu vou pegar os meus valores, NH3 é 2 ao quadrado, H2 é 2 elevado ao cubo, vezes 4. Então, em cima eu fico com 4, aqui é 8 vezes 4. Posso até simplificar esses 4, vai me sobrar um 1 ali, ó. KC é 1 dividido por 8. 1 dividido por 8, já fiz a conta aqui, é 0,125. 0,125. Agora, só faltou a unidade, né? A unidade aqui, ó, vou colocar aqui em cima, pra gente observar. Vai ficar M, M e M. M ao quadrado e embaixo vai ficar M a quarta. Então, vai sobrar 2 aqui embaixo, logo isso daqui é mol por litro a menos 2. Quando o quadrado, o exponencial sobra embaixo da fração, eu trago ele para cima no negativo, né? Com o sinal contrário. Terminei meu exercício. Então, ó, a regra da tabela é sempre a mesma, tá? Basta seguir a nossa receitinha. E o último exercício, note que inclusive é a mesma reação, olha só. Todo mundo aqui é gasoso, a reação é reversível, já está balanceada e no início da minha reação havia 80 mols de cada um dos reagentes
Durante a reação eu formei 60. Se eu formei 60 do SO3 que tem balanceamento 2, quantos eu vou consumir do SO2 que também é 2? A mesma quantidade. Se os dois balanceamentos são iguais, então aqui eu também vou usar 60. E se aqui é metade, então aqui eu uso metade. Tá vendo? É só seguir o balanceamento. Agora, aqui a gente vai subtrair, é isso? E aqui a gente só copia. Então, no equilíbrio, eu vou ter 60 mols de SO3, eu vou ter 50 mols de O2 e 20 de SO2. Porém, o que eu tenho aqui são mols. E para expressar no meu kc, que eu já vou fazer a reação daqui a pouquinho, eu preciso dividir pelo número de litros, que nesse caso aqui o volume é de 100. Então, tudo isso será dividido por 100. Olha, os últimos zeros aqui eu já corto. O que vai sobrar é 2 dividido por 10, que é 0,2. 5 dividido por 10, que é 0,5. E 6 dividido por 10, 0,6. Então, são esses valores que eu vou usar no meu kc. O meu kc, então, vai ser produtos elevado ao balanceamento, dividido por reagentes multiplicados e elevados ao balanceamento. Fechou? Agora eu venho com os valores. SO3, 0,6 ao quadrado. SO2, 0,2 ao quadrado. E O2 é 0,5. Já calculei, esse kc aqui deu 18. E unidade, a gente já tinha trabalhado com esse aqui, ó, olha como que ele ficou. M ao quadrado cortou, só sobrou um M, ó. M ao quadrado cortou, só sobra esse mol por litro aqui. Então, é mol por litro elevado a menos 1. Não assim, tem que estar entre parênteses. Porque tudo está elevado a menos 1. Ok? Bom, a vantagem de a gente estar aí com o vídeo é que você pode voltar e assistir novamente se você não entendeu. Ir pausando, ir fazendo, ir voltando, e assim você consegue com toda certeza entender bem certinho. Sugiro você fazer todos eles sozinhos, pegar mais exercícios desse, tá? Lembrando que se o exercício já traz o valor, às vezes na tabela, no gráfico, ou na forma de enunciado mesmo, já traz o valor do equilíbrio, que seria no caso esses aqui, não precisa do passo da tabela, né, gente? O passo da tabela é só quando ele traz as informações iniciais, tá? Aí eu tenho que chegar no dado do equilíbrio. Se não, basta determinar kc ou kp e vir e aplicar nele, ok? Até a próxima!